Classes de animais: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A primeira classe que nós vamos estudar é a classe dos peixes. Os peixes são animais vertebrados que vivem no ambiente aquático. A respiração dos peixes acontece através das brânquias. O corpo dos peixes é coberto por escamas. Para a locomoção no ambiente aquático, os peixes usam as nadadeiras. Essa classe pode ser dividida em dois grupos, os condrictes e os osteíctes. Os condrictes são os peixes cartilaginosos, como os tubarões, as arraias, e os osteíctes são peixes ósseos, como o cavalo marinho. Confira rapidamente uma tabela que traça um paralelo entre o grupo dos peixes condrictes e o grupo dos peixes osteíctes, sobre o esqueleto, o formato das escamas, a bexiga natatória, o opérculo, o sistema digestório, a válvula espiral e os exemplos de cada classe. A classe dos condrictes é bem limitada, já a classe dos osteíctes abrange um grande número de peixes. A segunda classe que vamos apresentar é a classe dos anfíbios. O próprio nome nos ajuda bem a saber um pouquinho sobre essa classe de animais. Anfi significa dois, bio significa vida. Isso quer dizer que o ciclo de vida dos anfíbios é dividido em duas fases: a fase larval, em que o animal se apresenta como girino e no ambiente aquático, e também temos a fase adulta, onde o animal já consegue viver em ambiente terrestre e ele consegue ter uma evolução aí na sua respiração, que passa de branquial para cutânea e pulmonar. Os anfíbios são animais vertebrados, como todos os animais que nós estamos apresentando nessa videoaula. A característica mais marcante realmente é essa divisão no seu ciclo de vida, apesar de haver exceções. Os animais já conseguem viver em ambiente terrestre na vida adulta, mas ainda não estão independentes da água. Eles precisam dela para sua reprodução e também para o desenvolvimento da fase larval, que é quando o animal ainda está na fase do girino. Eles não são encontrados em ambientes marinhos, apenas na água doce ou em terra. Quando eles estão na forma de girino, eles respiram por brânquias. Já na fase adulta, eles possuem a respiração pulmonar e a respiração cutânea, que é a respiração através da pele. Por isso que a pele é sempre úmida, né? Eles não apresentam escamas como os peixes. São animais ovíparos, mas os ovos desses animais não possuem casca para protegê-los. A casca já é uma evolução da classe seguinte que nós vamos estudar. A primeira espécie encontrada na Terra foi o anfíbio, né, fora do ambiente aquático. Porém, ele não conquistou esse ambiente terrestre. Confira aí um esquema para lembrar as principais características dos anfíbios, como o próprio nome diz, o ciclo de vida é dividido em duas fases. A primeira é aquática, a segunda é terrestre. Os répteis são animais tetrápodes. Isso significa que eles têm quatro patas. Alguns não, lembrando, toda regra tem exceção. As cobras fazem parte deste grupo e elas rastejam, tá? Elas são uma exceção. As cobras cegas não são consideradas répteis, e sim anfíbios, tá? Então, os répteis foram os primeiros tetrápodes a conquistar o ambiente terrestre. E você pode se perguntar se eu não disse isso também dos anfíbios. Disse sim que os anfíbios foram os primeiros animais a serem encontrados no ambiente terrestre, mas não totalmente dependentes do ambiente aquático. Eles ainda corriam ali até a água para a reprodução e para o desenvolvimento da fase
de girino da fase larval. Tá? Os répteis já conquistaram totalmente o ambiente terrestre. Eles têm o dorso muito próximo ao solo e estão adaptados à vida terrestre. A pele é coberta por escama grossa, placa dérmica ou carapaça. Isso faz com que o animal seja adaptado a um ambiente seco. Na pele desses animais existe uma proteína chamada queratina, importante para a impermeabilização da pele. Ela não desidrata. Os répteis têm a respiração pulmonar e eles apresentam uma evolução muito importante. São os primeiros animais que os ovos possuem cascas. Os peixes e os anfíbios não, os ovos dos peixes e dos anfíbios eram sem cascas. E isso fazia com que os filhotes corriam muito perigo, né? E a fecundação interna também começa a partir dos répteis, eles não precisam mais da água para sua reprodução. Os répteis são divididos em três grupos, mas isso nós não vamos detalhar agora. Apenas para curiosidade, um dos grupos é o quelônia, que são os animais com corpo revestido de carapaça, a tartaruga, o cágado e o jabuti. Qual é a diferença desses três animais? Primeiramente, a diferença está nos órgãos de locomoção, na pata, né? Cada um tem a pata adaptada para o seu ambiente. A tartaruga vive no mar, o cágado vive na água doce e o jabuti também consegue viver em ambiente terrestre. E qual é a diferença de um crocodilo e um jacaré? Quando eles fecham a boca, um mostra os dentes e o outro não. O jacaré não mostra os dentes, o crocodilo já deixa os seus dentes à mostra, mesmo com a boca fechada. Uma curiosidade é que aqui no Brasil não existem crocodilos, tá? O penúltimo grupo que vamos apresentar é o grupo das aves. Quando falamos em aves, já vem em nossa mente corpo coberto por penas, animais com bicos que possuem asas. E é isso mesmo. O corpo é coberto por penas, porque as penas são importantes para o voo e também funcionam como um isolante térmico. São animais que possuem asas, mas é importante lembrar que nem todos voam, a maioria sim. São ovíparos, têm bicos diferenciados, cada bico é adaptado para o hábito alimentar de cada um, né? Tem animais, tem aves que comem sementes, outras frutas, e o bico é adaptado para isso. Os ossos pneumáticos são ossos mais leves, que também ajudam aí na hora do voo. E uma curiosidade é que as aves têm aproximadamente 9.000 espécies diferentes. Um esquema aí para relembrarmos as principais características das aves: possui o corpo coberto por penas, possuem as asas que auxiliam no seu voo, são animais endotérmicos, isso significa que eles controlam a sua temperatura interna independentemente da temperatura do ambiente, tá? São ovíparas, possuem bico, é importante dizer que o bico é adaptado para o hábito alimentar de cada ave. Tem ave que come semente, tem ave que come frutas, e também a presença aí dos ossos pneumáticos, que são ossos mais leves, e eles auxiliam no voo desses animais. Essa é a classe dos mamíferos, é a nossa classe, a classe do ser humano, né? O que é que os mamíferos apresentam? Eles apresentam glândulas. A glândula mamária, que é a glândula que produz leite, a glândula sudorípara, que produz o suor, e a glândula sebácea, que produz o sebo. O corpo dos mamíferos é revestido por pelos. Os mamíferos possuem uma dentição diferenciada, pois eles dividem-se em grupos diferentes de hábitos alimentares. Os mamíferos são animais heterótrofos. Isso significa que eles se alimentam de outros seres vivos, diferentemente dos animais autótrofos, que produzem o seu próprio alimento, como as plantas. Os mamíferos são heterótrofos, que se dividem em três grupos: carnívoros, que se alimentam de carne, herbívoros, que se alimentam de planta, e onívoros, que se alimentam de carne e planta, como os ursos,
como seres humanos. A dentição é diferenciada, já adaptada para esse hábito alimentar. Possuem dentes incisivos, caninos, premolares e molares, mas já adaptado à sua alimentação. Os mamíferos possuem respiração pelo pulmão. Eles também apresentam um músculo que funciona como uma membrana que separa o tórax do abdômen, aumentando a eficiência da respiração. Esse músculo é chamado de diafragma. Os mamíferos são vivíparos, quando o ovo, o embrião, se desenvolve dentro do corpo da fêmea. Eles também apresentam um cérebro mais desenvolvido, esqueminha para guardarmos bem as características principais dessa última classe. Os mamíferos apresentam glândulas mamárias que produzem o leite para os filhotes. O leite é rico em gordura, carboidrato e proteína, que produzem anticorpos, ajudando aí na proteção e na defesa do filhote. Os mamíferos são animais hemotérmicos ou endotérmicos, porque eles conseguem controlar a temperatura do corpo independentemente da temperatura do ambiente. E o que ajuda isso? O corpo ser coberto por pelos. Como sempre tem exceção, a baleia e o golfinho não são homeotérmicos, tá? Os dentes são preparados para a alimentação e já apresentam também como evolução a presença do diafragma. Um esquema interessante de comparação, de evolução e de entendimento dessas 5 classes é essa tabela apresentada. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. As características dos peixes estão nas escamas, na presença das nadadeiras. Já os anfíbios apresentam 2 fases de ciclo de vida: larval, que é aquática, e adulta, que é terrestre. Os répteis estão preparados totalmente para o ambiente terrestre, possuem a pele seca, muitas vezes carapaças, porque o corpo tem queratina, uma proteína importante para essa hipermeabilização da pele, para que essa pele não desidrate. As aves, penas, bicos, a maioria voa. Os mamíferos possuem as glândulas que falamos agora e também o corpo coberto por pelos. O cérebro do mamífero também é mais desenvolvido. O habitat de cada um, peixe é o único que é totalmente aquático. Os anfíbios e os répteis são aquáticos e terrestres, lembrando que os anfíbios ainda são dependentes do ambiente aquático, os répteis já não. Aves e mamíferos são ambientes terrestres, o mamífero tem alguma coisa aí no ambiente aquático. A respiração dos peixes é totalmente por brânquias, porque eles vivem apenas no ambiente aquático. O anfíbio que está fazendo essa transição do ambiente aquático para o terrestre, na fase larval ainda é por brânquias, na fase terrestre, que é a fase adulta, a respiração é cutânea e pulmonar. Já répteis, aves e mamíferos possuem a respiração pulmonar. A locomoção depende dos membros que cada um apresenta ou não. Os peixes apresentam nadadeiras, os anfíbios patas ou órgãos adaptados para o seu habitat. Os répteis apresentam patas, exceto as cobras que rastejam. E as aves, asas ou patas. Os mamíferos, patas, pés ou ainda nadadeiras. Você sabia que a baleia é um mamífero? E você sabia que o morcego é um mamífero? É o único mamífero que voa. Os animais são cheios de curiosidades. É isso.